Vamos lá, pode colocar para a mensagem, por favor. Eu quero falar um pouquinho hoje, ainda, talvez, estou encerrando, nós ministramos 6 mensagens a respeito de fortalezas espirituais, e hoje eu vou encerrar com a 7ª. Eu vou falar sobre investigação de fortalezas, para abençoar a sua vida, para você entender como é que isso funciona no mundo espiritual. Você que está nos acompanhando, nós estamos no quarta-feira da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é na Avenida Desembargador Guscimo 772. Nós temos cultos às quartas-feiras, sempre às 20 horas. E também temos cultos no domingo, às 10 da manhã, às 19 horas. Você é nosso convidado. Vamos lá. Investigando fortalezas espirituais. Quando a gente olha essa imagem aqui, na verdade você investiga uma fortaleza. Uma fortaleza é uma engenharia. É uma obra de arquitetura que é levantada para proteger algum tipo de fraqueza, de vulnerabilidade ou de fragilidade. Você coloca dentro da fortaleza um rei, você coloca dentro da fortaleza um bem. Tem um lugar, já citei aqui, perto de uma cidade chamada Elizabethtown, onde tem lá uma fortaleza nos Estados Unidos que nunca foi tomada. Hoje, eu visitei lá uma vez, a academia de West Point, chama-se Fort Knox. O Fort Knox, ele nunca foi tomado, talvez seja um dos ambientes mais controlados e mais seguros, impenetráveis, e é assim que funciona uma fortaleza. O papel dela é o quê? É impedir com que o inimigo, com que um adversário, com que alguém entre dentro dela e saqueie um determinado tipo de bem, ou faça o mal àquilo que a gente está protegendo. Quando nós falamos sobre fortalezas espirituais, eu gosto muito de usar o 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, dependendo da versão diz isso, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, anulando. Como é que ela destrói fortalezas? Anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. Uma fortaleza espiritual, ela funciona dentro da cabeça da pessoa. A pessoa diz assim: eu não consigo, eu não vou chegar lá, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou casar, eu nunca vou sair dessa dívida. A fortaleza é uma mentira. O que sustenta a fortaleza é uma mentira que está oculta. Normalmente nós aprendemos a acreditar em mentiras dentro de casa. É o pai que diz para você é um estabanado, você é uma mão furada, você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você é um mulherengo. Enfim, aquela identidade, ela vai penetrando dentro do coração da pessoa, dentro da mente da pessoa, e a pessoa começa a achar mesmo que é uma mão furada, que é um estabanado, que não serve para nada, que é feio, que é burro. É assim que funciona uma fortaleza. A fortaleza funciona junto com uma mentira. E toda mentira a respeito do que a Bíblia diz pra gente, ela funciona igualzinho uma falsa profecia. Você já viu gente que acredita em falsa profecia? Tem muita gente que não é profeta coisa nenhuma, que chega liberando palavra, que você vai ser pastor, que você vai ser isso, você vai ser boca do Senhor. É mentira. A pessoa não tem chamado pastoral, não tem vocação ministerial, não tem chamado missionário, mas ele acredita naquilo e não consegue caminhar, não consegue romper, não consegue estabelecer, frutificar naquele ministério. Tem gente que diz: olha, Deus está dizendo isso, está dizendo aquilo, quando Deus não disse nada. Então eu quero que você entenda que quando uma pessoa vem falar comigo sobre uma fortaleza, existe um diagrama na fortaleza que eu sempre uso. Pastor, eu tenho um problema na minha vida financeira. Sempre que eu investigo vida financeira, eu busco o quê? Eu busco desobediências, eu busco rebeliões, eu busco ações que o homem faz, que trazem sobre a sua vida os problemas que ele está vivendo. Se você pegar Jeremias capítulo 2, Deus vai dizer: não foi você mesmo que trouxe problemas sobre a sua vida, quando você resolveu me desobedecer, quando você resolveu me abandonar, abandonou minha palavra eterna. É por isso que o mal te tocou. Tem muita gente que fica dizendo que o mal tocou por causa do diabo. É mentira. O mal só toca na vida do homem quando o homem desobedece. Ah, pastor, tem morro de medo da retaliação. Querido, retaliação é para pecador. Em 1 João capítulo 5, verso 18, diz assim:
Aquele que nasceu de Deus. Quem foi que nasceu de Deus aqui? Você nasceu de novo? Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não, qual o problema? É que o sujeito vem, levanta a mão, aceita Jesus e não conserta a vida dele. Continua vivendo a mesma loucura, aquela mesma vida torta. Continua vivendo amasiadamente, não se casa. Continua vivendo com fraude, com engano, falsificando as coisas, mentindo, enganando, sendo desleal, sendo desonesto. Aí acha que porque é evangélico, porque é crente, porque é batista, porque é assembleano, porque é metodista, porque é presbiteriano, Deus vai resolver a vida dele, querido. Deus é rocha e ele não muda. A palavra dele vai continuar sendo a palavra dele. Quando Moisés quebra as palavras lá, ele não pega, Moisés não pega, não fica zangado. Em Êxodo 32, ele não pega e quebra as palavras ali, ele não quebra as tábuas da lei. Deus falou o seguinte: não, então porque você ficou zangadinho, eu vou mudar a regra do jogo. Não, a palavra de Deus não muda. Tiago diz: em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então o que acontece? São as nossas desobediências. Então quando eu vou investigar, pastor, a minha vida afetiva não funciona, a minha vida familiar não funciona, a minha vida profissional não funciona, a minha história não funciona, tem alguma coisa que me prende. A razão está o quê? Eu sempre busco um sintoma. O sintoma, ele funciona como uma febre. A febre, gente, ela não é ruim não, ela é boa. Porque a febre denuncia uma infecção. A questão toda é que todo mundo fica preocupado em baixar a febre. A febre é sintoma de que algo ruim está acontecendo na vida dele. A febre não serve para nada senão denunciar, delatar uma desordem na vida da pessoa. Então, eu vejo o sintoma e vou buscar a causa. Abre a boca, bota a língua para fora, fala ah lá, está com uma infecção na garganta. É isso que eu tenho que buscar para eu poder dar o tratamento. A questão é que tem muita gente que sabe que a vida está torta, mas acha que ser evangélico ou ser cristão funciona como uma magia, como uma feitiçaria, como uma bruxaria. Querido, os princípios de Deus são inegociáveis. Os conceitos de Deus, ele trabalha com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele acha que ele pode pecar, porque ele venceu o gigante, porque ele lutou com o urso, com o leão, porque ele passou no meio de uma tropa, porque ele matou os 10 milhares. Querido, quando Davi resolve desobedecer, a promessa de juízo cai sobre ele como uma sentença. Não é porque ele é Davi que ele vai ficar sem correção. Então, para que eu trate, muitas vezes eu tenho que dizer assim: vai lá e conserta, vai lá e devolve, vai lá e restitui, vai lá e volta para tua esposa, vai lá e volta para o teu marido, vai lá e pede perdão para o seu filho. Tem filhos que não se convertem aos seus pais e pais que não se convertem aos seus filhos. Isso é o princípio, é a última palavra do Antigo Testamento da lei, que é ligado ao Novo Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com a maldição. Então tem gente que está querendo que a vida mude, ele quer receber bênção, mas não quer se converter. Quando nós falamos sobre fortaleza, Deus, ele manda então investigar aquilo que é fundamento, para que você destrua o muro, quebre o muro. Se você bater com a marretada na base do muro, gente, o muro todo cai. Existem fundamentos, existem sustentadores que levantam fortalezas. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Eles disse: vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Aqui está a chave para a destruição da fortaleza de Jericó. A fortaleza de Jericó, ela vai cair no 6º capítulo. Se você pegar Josué capítulo 6, é lá que cai. Mas é a investigação da fortaleza que autoriza o povo de Deus a derrubar. Quando o povo grita, a fortaleza vai cair. Ele investiga, ele manda 2 espiões para examinar. Pode me ajudar aí, Alan, por favor, que travou, por favor?
Existe uma passagem anterior, que está em Números capítulo 13, onde Moisés, ele também junta 12 espias. E ele pega príncipes entre os espias para investigar a terra. Quando nós falamos de investigação, pastor, por que o mal tocou na minha vida? Eu investigo isso aqui, ó. Memórias feridas por culpas. Tem gente que perdoa todo mundo, mas não se perdoa. Olha o que eu vou dizer aqui. Todo mundo aqui errou. Todos pecaram aqui. Aqui não existem perfeitos. Aqui existem santos. Perfeitos não. Porque todos nós tropeçamos. E se você não se perdoa, você não conhece Jesus, você não conhece a obra de Jesus na cruz, e você não conhece e não foi lavado no sangue da cruz. Número 2, eu investigo vergonhas. Algo que você morre de vergonha e diz assim: pastor, isso ninguém nunca vai saber. A vergonha, ela opera no princípio do medo. Se as pessoas souberem, elas vão me rejeitar. A vergonha aparece quando aparece o pecado. Eles pecam, Adão e Eva, comendo do fruto que Deus ordenou, não coma. E quando o pecado vem, a primeira coisa que você tem é vergonha. Então eles olharam, estavam nus, se envergonharam, porque antes eles estavam nus e não se envergonharam. E eles então fazem para si roupas com folhas de figueira. Você não pode me conhecer. É assim que as pessoas vivem, às vezes, dentro de casamentos. Você não pode me conhecer. Porque se você souber quem eu sou de verdade, você não vai me amar. É gente que está passando, vai ser entrevistado para um emprego. Aí ele conta só o que é bom. Você bota no currículo o que é mal, gente? Você bota? Você só bota que tem gente que mente. Diz que fez pós-doutorado em Harvard. Não tem gente que mente? Tem. Para que o negócio fique mais bonito em Harvard. Então, normalmente, você está lá, você é moço, e você tem um defeito. Você vai contar para a namorada, você está lá, né, chavecando, você está lá, uma moça, né, com seu crush, com seu, enfim. Ela vai contar que aquela moça tem chulé, hein? Isso ele vai descobrir na lua de mel. Mas antes disso, não, você não conta seus defeitos. Olhe para mim, querido. A vergonha esconde fortalezas. O medo que você tem de confessar sua iniquidade, sua fraqueza, seu pecado, esconde uma fortaleza. Abusos e traumas encobertos. Ninguém vai saber a quantidade de gente abusada dentro da igreja, ó. É uma loucura. É impactante. A quantidade de homens e mulheres que foram abusados dentro da igreja escondem isso. Não, isso passou, pastor. Isso está lá atrás. Eu já venci. Isso vem à tona com uma força. Pessoas que reagem com violência. Você já viu como é que o culpado reage? O culpado, querido, ele não tem misericórdia, não. O culpado não tem compaixão, não. O culpado, o negócio dele é o quê? É condenar. Você fez errado, você não presta, você é ruim. O culpado é que nem Davi. O que eu devo fazer com esse homem? Davi diz: mata ele. Ele merece a morte. Ah, é, Davi? Você é esse homem. A maneira como a pessoa reage quando outra pessoa erra, denuncia quem ela é. O culpado está sempre com a pedra na mão. Ela foi pega em adultério no ato. No ato. A lei manda apedrejar. Aí Jesus pode apedrejar. Mas só apedreja quem não tem culpa. Quem não tem pecado pode tacar a primeira pedra. Aí todos nós somos culpados, querido. Só que o sangue da cruz nos perdoou. Mas se você esconde a tua iniquidade passada, aquilo vai funcionar como um peso sobre você. Salmo 32, verso 1 diz assim, ó: como é feliz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, e a minha vida se tornou sequidão e estio, os meus ossos secaram. Confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele perdoou
a minha iniquidade e a minha culpa. Pecados ocultos, iniquidades e feridas familiares, segredo de família. A moça está em casa e a família toda sabe que o rapaz está vindo para pedir ela em casamento. Aí o pai reúne a família, a mãe reúne, olha, ninguém conta os defeitos da irmã, senão vai ficar para tia. Escondem, são famílias que escondem, são segredos familiares, gente. É sangue inocente derramado, esconde os abortos, esconde as violências domésticas, esconde os comportamentos imorais. As pessoas escondem as quebras de alianças, as crises domésticas. Isso aqui tudo, você olha a fortaleza de fora. Quando, em Números 13, Moisés envia espias, ele não envia 2 não, ele envia 12. Isso é antes de Josué. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe, é o principal entre eles. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. O que ele está investigando, gente? A anatomia daquela terra. Eu vou tomar uma terra, só que eu quero saber primeiro o que está acontecendo. Olha para mim aqui. A libertação de uma pessoa dos seus pecados, dos seus passados, das suas culpas, das suas histórias tristes, ela não é cega, nem analfabeta e nem surda. Quando você está investigando as razões pela qual uma pessoa sofre, você tem que ser muito maduro e você tem que ser muito bem preparado. Quando o psicólogo, ele ouve você no seu consultório, ele fica esperando um ato falho. Ele busca a razão pela qual aquele sofrimento, aquela emoção castigada, aquela neurose, aquela psicose está perseguindo uma pessoa. É ouvindo a pessoa, é percebendo inteligentemente os caminhos tortuosos que ela tomou, é que você descobre a razão do sofrimento. Um dia eu estava indo para o aeroporto, eu tinha chegado da Alemanha, estava pregando na Alemanha, e fui para o aeroporto, e eu ia para Fortaleza, ia pregar lá numa igreja, e Fabíola tinha ido pregar em outra igreja, e a gente ia se encontrar. Nós chegamos no aeroporto de Fortaleza, e eu sentei para comer um lanche. Aí, 2 moças me abordaram, você é o pastor Oswaldo Lobo? Eu falei, sou. Eu queria fazer uma pergunta de 1 minutinho, mentira. Não é 1 minutinho. Ela quer contar a vida dela. Pastor, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí eu nasci. E ela começou a contar, eu falei, olha, eu tenho aqui o tempo que minha esposa chegar. A hora que ela chegar, eu vou ter que ir embora, porque a gente está indo para um compromisso, a gente vai pregar numa igreja. E ela começou a contar a história triste do casamento dela. Gente, não é difícil você discernir as razões do sofrimento de uma pessoa. Você vai descobrir desobediências claras e comportamentos que vão denunciar as desobediências. Ela começou a falar, e depois de ouvir ela uns 10, 15 minutos, eu falei, tá bom. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, o seu marido é órfão. Gente, quando eu falei, o seu marido é órfão, gente, eu pensei que a mulher tem um ataque do coração. Ela perguntou, como é que o senhor sabe, pastor? Ai, Deus te revelou, as pessoas pensam que a revelação é somente através de um ambiente místico. Mas o órfão, ele tem um comportamento característico. A ausência da paternidade, gente. Um pai violento, abusador, um pai brutal, grosseiro, doente. Um pai que adoece a família, produz filhos feridos. E depois de 20 anos de gabinetes, você olha e ouve a história, você já começa a juntar os cacos da vida dela, como quem junta ou quem monta um grande quebra-cabeça. Eu falei, em segundo lugar, o seu marido foi abusado na infância e fizeram ele de menininha. Ela de novo tomou aquele susto. Como é que o senhor sabe, pastor?
Porque o comportamento, sabe esses homens que querem provar que são homens? Eu tenho que provar que eu sou macho, aqui eu bebo cachaça, eu bebo aqui até cair, eu bato em todo mundo, eu sou violento. Eu tenho que namorar uma, duas, uma mulher não serve para ele, tem que namorar 1000 para provar que é homem. Por que ele quer provar que é homem, gente? Porque alguém agrediu ele de uma maneira tal que diminuiu a identidade masculina dele e ele quer toda hora provar que é homem. Como? Tendo 1, 2, 3, 4, 50 mulheres. Os comportamentos funcionam como a febre. Eu olho a febre, olha, ele está quente, ele está tremendo, está suando. Eu já sei que tem uma infecção ali. Então eu vou buscar o quê? Os pontos aonde aquela vida infeccionada está gerando pus. Não é difícil, eu tenho um curso chamado Sangue nos Umbrais. E nesse curso, a gente começa na sexta-feira, eu dou 2 ministrações, no sábado eu prego 6 vezes, e no domingo eu prego mais 2 vezes. Doutora Anne Elise dá uma das matérias, pastora Fabíola dá outra, o irmão Maurício dá outra. São ferramentas de investigação de fortalezas. E é aí que a ficha cai, agora que eu entendi, pastor. Por que eu estou dentro desse buraco? Esse Moisés, ele manda espias, assim como Josué manda espias, para quê? Para investigar a causa daquela fortaleza no meio do caminho. Quando nós fazemos isso, a primeira coisa que você tem que entender, alguém que investiga tem que ser alguém maturo. Maturidade espiritual, sendo cada um príncipe. Não é para neófito, não é para o novo convertido, isso leva um tempo, um treinamento. Por quê? Porque você não vai negociar os segredos da pessoa. Ministério para gente curada, ministério para gente investido de autoridade, que conheça a posição de Deus, que seja isento de oportunidades. Como é que alguém vai querer trabalhar curando se ele não está curado? Jesus diz: hipócritas, vocês querem tirar do olho do irmão cisco, mas você tem uma trave no teu. Vocês são guias cegos. As pessoas se escondem através de quê? De aparência. Elas se escondem através de uma enganação espiritual. Mas não tem maturidade, são infantis, são criancices gospel, que em vez de ajudar as pessoas, machucam as pessoas. Número 2, comissionamento espiritual. Enviou Josué, um ministro dentro de uma proteção legítima que respalde a ação espiritual, chamado por Deus, confirmado por frutos, enviado pela igreja local. Você quer trabalhar vencendo fortalezas? Você precisa ter pastor. Eu vou ensinar algo para você aqui. Todas as pessoas que eu conheço, todas elas, que abandonaram a igreja por diversas razões, por diversos motivos, normalmente eu briguei com o irmão, eu perdi minha posição na igreja, normalmente as desculpas são essas. Fulano falou mal de mim, me maltratou. Querido, esse lugar aqui, eu já falei, não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente. Se tem alguém aqui disfarçado, é anjo, daqui a pouco vai aparecer asa. Mas se não é anjo, querido, você é gente. E nós, como seres humanos, a gente se machuca. Tem irmão que se machuca dentro de casa contra o irmão. Tem marido que se machuca dentro de casa com a esposa. Você acha que não vai acontecer dentro da igreja? Ah, vou embora. O irmão brigou comigo. Isso vai acontecer em todo que é lugar. Igreja é tudo igual. Ah não, vim para essa igreja aqui que essa igreja é melhor. Não é. Essa igreja é igual a toda igreja. É a igreja do Senhor. As igrejas são diferentes no seguinte sentido. São as vocações dela. A igreja de Tiatira era diferente da igreja de Éfeso, de Esmirna, era diferente da igreja de Laodiceia, era diferente da igreja de Colossos, era diferente da igreja de Tessalônica, era diferente da igreja de Roma. Elas tinham um problema diferente, mas todas elas tinham um problema. Ou tem alguma igreja que passa ilesa, a não ser a igreja de Filadélfia no Apocalipse. O resto, todas elas passam e Deus fala assim, olha, eu tenho contra ti alguma coisa aqui. Número 3, respaldo e cobertura, desde Sitim. Sitim naquele tempo era sede
do governo de Israel. Eles tinham saído do deserto, eles atravessam aquele chamado Mar Vermelho, atravessam o Rio Jordão, o Vermelho ficou para trás. E eles chegam e ficam ali em Sitim, uma cidade perto de Gilgal, uma região próxima a Jericó. Você saindo da Jordânia, Monte Nebo, Monte Pisga, você olha assim, está aqui embaixo. Parece que está pertinho, mas você está a 26 quilômetros assim. Está ali, o Jericó está ali embaixo. Chama-se cidade de Sitim, está do ladinho. Retaguarda ministerial robusta, numa visão que sempre parte da liderança da igreja, absolutamente debaixo da autoridade do pastor, em conformidade com a direção da denominação. Pastor, eu quero trabalhar nesse negócio de destruir fortaleza, só que a tua denominação não quer. Querido, então fica quietinho, você vai se machucar. Quando nós falamos de lutas espirituais, a Bíblia revela para a gente que você sempre tem que ter cobertura, armadura e patente espiritual. Davi tinha isso. É por isso que ele enfrenta o gigante, derruba o gigante e arranca a cabeça dele. Agora, tem gente que quer ir para a guerra sem cobertura. Está lá em Atos 19, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva, que vão expulsar demônios, em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Eles dizem, conhece Jesus, sei quem Paulo é, e vocês, quem vocês são? Eles são humilhados, ficam nus, são expulsos, saem correndo, saem envergonhados. Respaldo, cobertura, periciar secretamente, periciar com destreza, discrição na observação, respeitando a privacidade e a intimidade. Quando alguém me conta o seu sofrimento, a tragédia da sua vida, os seus pecados, as suas iniquidades, olha para mim aqui, ó. Ninguém vai saber nunca. Não vai saber. Não se negocia a ética no aconselhamento. Olha, irmão, fiquei sabendo aqui, uma irmã veio falar comigo, ela está passando um problema sério aqui de adultério. Me ajuda a orar com ela. O que a pessoa quer fazer? Gente, fofoca dentro da igreja é horrível. Horrível. Se há algo que Deus odeia, é aquele que coloca, faz fofoca, ele destrói. Então o que ele quer fazer? Ele quer destruir uma vida. Linguarudo não serve no aconselhamento. Não funciona. A pessoa chega e ela vai abrir o coração, por quê? Porque ela não tem mais para quem confessar. Ela não confia em ninguém. Ninguém ela não confia. Por que que você busca a cachaça? Você acha que o problema é a cachaça? Não é não, querido. Você acha que o problema é o crack, a maconha, o comportamento sexual e moral? Não é não. Há algo que sustenta aquilo. Aquilo ali é só fuga. É um mecanismo de fuga. Não é que é uma busca de prazer. Ele é um fraco, ele não consegue sair da droga. Nem isso não. Existe um fundamento daquela fortaleza ali que protege. Existe uma ansiedade, um desejo de ser feliz, uma ausência de alegria no presente, uma tristeza do passado. Então ele quer sempre estar lá na frente, porque o presente não presta. Então, como ele não consegue o prazer do futuro, ele está sempre usando o quê? Algo que faça ele fugir, que dê prazer imediato. Não se negocia a ética. Ninguém está autorizado a compartilhar nada. A primeira vez que eu tratei de um jovem homossexual, foi a primeira vez, isso tem uns quase 20 anos. Chegou um momento, ele falava para mim, pastor, sou evangélico, sou crente, mas eu tenho tendência homossexual e homoafetivo. Daqui para cima eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher. Eu não aguento mais isso, me socorre, pastor. Gente, foi a guerra. E chegou no meio da guerra, eu falei assim, não sei tratar. Eu perguntei para ele assim, eu posso passar teu caso para o meu pastor? Talvez ele te ajude. Ele, não. Falei, então eu não consigo mais tratar você. Eu estou jogando a toalha aqui. Mas eu não negocio nada. Anos depois, eu comecei a pesquisar, trabalhei com outros jovens homoafetivos. E aí o que aconteceu? Deus me deu o quê? Uma resposta. A resposta para isso está em Gênesis 18 e 19. Lá, Deus envia anjos contra uma cidade que só queria ter prazer, que era a cidade de Sodoma. O pecado de Sodoma era o quê? Eu quero ter prazer. Dá prazer? O que dá prazer aqui? Cheirar cola, fumar maconha, dá prazer?
O que dá prazer aqui? Beber uísque com cocaína? O que dá prazer? Transar com um, com dois, com 50, homem com homem, mulher com mulher? Então vou fazer. Transar com anjo, pronto. A resposta está lá. Aliás, eu tenho um vídeo na internet chamado Calabouço da Homossexualidade. É muito bom. É muito bom para você aprender a ter compaixão de quem está dentro de um cativeiro desse. Porque esse homem não é sem vergonha não, querido. Não. Ele está aprisionado. Mas a ética não pode ser negociada. Você vai ver que os livros que eu escrevo, eles são cheios de quê? De cases. Eu trabalhei assim com esse, trabalhei assim com aquele, trabalhei aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas todas as pessoas que estão ali, elas não têm nome, não têm identificação do local, e essas pessoas me autorizaram a colocar. Pastor, pode colocar lá no seu livro. Só que é o seguinte, pastor, pode botar até meu telefone, que se precisar eu dou testemunho. Mas a gente não pode o quê? Ser fofoqueiro. Existe um ambiente de confidencialidade e segurança quando se trata de fortaleza. Número 5, aproximando-se das ruínas, andai na terra. Capacidade de percorrer os campos emocional, sentimental, moral, afetivo, espiritual. Alcançar as crises e as dores da vítima. Compaixão para se aproximar dos escombros e ver de perto os bastidores. Gente, a gente experimenta tantas dores. Eu aprendi a não levar as dores das pessoas para minha casa. Quando eu saio do gabinete pastoral, as dores dela ficam lá. Eu desligo uma chave. Porque se eu for carregar as decepções, as tristezas, os desejos de morte, as ansiedades, as depressões, os pânicos, os sofrimentos, as dores, os caos, eu morro. Então eu limito lá, ó. Pastor, quantos atendimentos você vai fazer? 3, 4 por dia, chega. Porque senão eu não aguento. Porque ninguém chega assim, hein, pastor, vim aqui para dizer assim, lembra aquela quarta-feira que eu fui curado, pastor, recebi uma bênção, Deus abriu uma porta, casei. Ninguém, nem para chamar para um churrasco, para uma pizza, nada. Quando chama para pizza é pegadinha. É pegadinha, pastor, vem comer a pizza, mas vem cá. Não, aliás, eu de vez em quando sou chamado para uns almoços bons, para comer uma costela, não posso reclamar não. Mas normalmente a pessoa quer o quê? Ela quer te atrair porque ela precisa que se resolva uma questão na vida dela. Presta atenção quando a gente fala sobre se aproximar com cuidado. As pessoas estão doloridas. Quem já teve aqui uma infecção no dente? Já teve um furúnculo? Já teve? Aí alguém chega assim, deixa que eu vou espremer. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, seu filisteu incircunciso. Não encosta em mim não. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim que você fala? É ou não é, gente? As pessoas estão machucadas. Olha para mim. As pessoas não querem tocar nesse assunto. Eu não quero tocar nesse assunto. Você não pode ir além daquilo que a pessoa apresenta para você. Se a pessoa não quer, eu paro. Eu sei tratar. Tem gente que está aqui que eu sei tratar. Mas ela não quer tratamento. Então, querido, eu guardo a minha vida e a vida dela. O dia que ela estiver pronta, a pessoa estiver pronta, o homem estiver pronto, pastor, eu quero ajuda. Agora, isso só vai acontecer quando? Com confiança. Quando você fala assim, você não quer o melhor? Você quando tem que fazer uma cirurgia, está com um problema, você está passando uma crise aí, você está com um problema médico, o que você pede? Ah não, eu vou lá naquele moço que acabou de sair da faculdade, sem nenhuma experiência, é isso que você quer? Não, você pega o bambambam. Quem é o bambambam aqui? Quem é o médico? Esse médico aqui, ele tem 1 milhão de cirurgias, já tem mais horas de mesa cirúrgica do que você tem de vida. Eu falei, é isso que eu quero. Não é assim, gente, que a gente quer? Pessoas experientes? É assim que a gente quer, mas a gente tem que se aproximar com diga cuidado. Tem gente que nem acredita mais que pode ser resolvida a vida dele. Então, existem áreas de autoproteção, quando a pessoa se defende, você vai falar, não, pastor, área de autoproteção. Ela mesmo está na defensiva. Existem áreas de autoafirmação. Eu quero provar que eu sei fazer. Eu quero enfrentar. Prova aí que você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, deixa que eu vou dar um jeito aqui. Existem áreas de compensação. A pessoa vive em pecado, mas na hora da oferta dá aquele checão gordo. Para tentar, trabalha demais na igreja, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Isso é área de compensação.
Tudo isso aqui é uma proteção. E as áreas de situação crônica de fuga, que quando o pastor toca num assunto, vamos falar de perdão, ele, não vou mais ficar nessa igreja. Vamos consertar a vida financeira, que eu vou dar para vocês ferramentas de obediência, para que você aprenda a investir, você profana mamão, glorifica o nome do Senhor. Vai falar de dinheiro, pastor? Eu vou embora. Áreas de fuga, onde você dispara em retirada. É gente que pula de igreja em igreja. Sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá, para lá, para lá, para lá. Ele não consegue ter raiz. A história... Perdão, interessante, né? A história de Lucas 10 é muito interessante, do bom samaritano. Ele se aproxima, quando a Bíblia diz assim, ele se aproximou com cuidado, porque o levita passa de largo, os religiosos, o sacerdote, ele se afasta, passa de largo, mas o bom samaritano se aproxima, ele usa a palavra assim, ó, se aproxima com cuidado. Ele não chega enfiando pé nos peitos, o pé na porta. Ele vai se... Está doendo aqui? Tem que caminhar devagar. Cada um tem um jeito. A fortaleza está lá. Número 8. Penetrar na fortaleza. Entraram na casa de uma mulher. Aprofundamento ou mergulho na história familiar. Quando nós descobrimos a história familiar, ali está a chave. A chave está dentro de casa. Quando você conhece o passado, quando você conhece quem foi o pai ou quem não foi o pai. Pastor, não tenho pai, eu sou filho do carnaval, mamãe saiu aí, nunca soube quem era o meu pai. A chave para você entrar na história familiar está num passado que a pessoa não quer falar ou ela desconhece. Quanto maior a fortaleza externa, mais frágil internamente. Sabe esses homens que dizem, se trouxer o pastor aqui em casa, eu mando ele embora a bala, que eu chuto ele para fora daqui. Isso é uma fortaleza. Ele morre de medo de alguém descobrir a verdade. Morre de medo. Ele não confia mais em ninguém. Ele já foi decepcionado tantas vezes, que ele já não confia mais em ninguém. Para mim não tem jeito, pastor. Para mim, eu nunca mais vou sair dessa. Aqui é interessante bater nas portas certas e chegar com permissão nas áreas de dissimulação, culpa e medo. A pessoa dissimula, ela tem culpa e ela tem medo. Número 9, a natureza da fortaleza. A natureza interna. Elas entram na casa e descobrem que aquela moça é o que, gente? Prostituta. Ela negociou um valor espiritual. Só que naquele tempo ela não sabia que ia dar o que deu. Existe um mundo espiritual que você semeia e você colhe. Tratei de um casal, esse também está nos livros, essa história. Casal pastoral. Pensa num homem santo, uma mulher de Deus. E o filho deles tinha um comportamento autodestrutivo. Bom, para ser verdadeiro, manifestava um espírito de morte nesse rapaz. Espírito de morte é convidado. Ali tem sangue e rebelião, sempre. Só que aquele pastor santo, eu falei, como é que eu vou falar isso para ele? Ele falou assim, pastor, eu já vi teus vídeos. Eu quero contar a verdade. A verdade, pastor, é o seguinte. Eu era seminarista. E eu ia ser ordenado pastor na minha igreja. E eu namorava a filha do pastor da igreja. Só que ela engravidou. Se a igreja naquele tempo, há 40 anos atrás, soubesse o que aconteceu, o pastor ia perder o ministério dele, eu, que era seminarista, estava queimado, e a minha namorada, que era filha do pastor, estava torrada. Então o que a gente fez? A gente foi lá e abortou. Olha para mim aqui, querido. Números 35 diz assim, o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte do assassino. O sangue persegue a gente. O sangue é implacável. Faraó quer matar, sabe quem? Os filhos de Israel. Deus dá um spoiler, ó.
Israel é meu primogênito, deixa ele, porque senão eu vou matar o teu. Você acha que o sangue é brincadeira? Sangue é moeda de troca espiritual, querido. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Mas aquilo ficou o quê? Pecado secreto. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Nunca, never, jamais. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Só que a pessoa não quer confessar. Ela esconde aquilo. É uma área de dissimulação. E aí ela veste o quê? Uma carapuça gospel. Ela vai para o xeremaná. Não, eu sou penteca, pastor. Não tem problema nenhum em ser pentecostal. Não estou aqui julgando isso. Eu estou dizendo o seguinte, ela disfarça com muita santidade. Só que uma santidade fora da realidade. Entrar em áreas que ninguém jamais teve acesso. Ter acesso ao que é feito nas trevas. O que você fez escondido? Davi, o que você fez nas trevas, lembra disso? Os teus filhos farão a luz do meio-dia. Trevas, gente, é um ambiente de prisão. E por último, a destruição da fortaleza. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. A destruição da fortaleza desmonta e desarma a resistência. Ao entrar em áreas obscuras, confirma um estado de pavor, de derrota do inimigo. Quando a gente vai para um aconselhamento, a gente tem aqui o Ministério do CR. É o nosso celebrando a recuperação. Temos homens e mulheres aqui, pastor Alci, sua esposa, tem o Ricardinho, Vicky, e sua esposa, a Leusa, tem o Cris, e tem uma turma aqui que trabalha com isso. A confissão tira das trevas aquilo que a gente está escondendo. E quando você confessa, a fortaleza desaba. Não precisa esconder. O perdão de Deus, ele está para mim e para você. Eu tenho derrotas na minha vida, sabia disso? Olha para mim aqui. Eu tenho derrotas na minha vida. Eu tenho dias da minha vida que eu jamais poderia querer falar para alguém. Mas quando nós nos encorajamos para confessar diante do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem muita gente aqui sofrendo. Tem fortaleza na vida dela. Fortaleza. Mas insiste em caminhar sozinho. Insiste em tentar derrubar sozinho. Olha, Jericó não cai com um homem só. Jericó cai quando 2 espias entram lá dentro e descobrem o que foi feito nas trevas e desautorizam aquela ferida dentro da fortaleza. Amém? Hoje eu pequei contra vocês. Eu avancei 5 minutos na hora. Mas eu sei que Deus falou com você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Posso orar? Vamos vir todo mundo aqui à frente para a gente orar juntos? Sai do seu lugar. Vamos confessar que nós precisamos do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos dizer para Deus que Ele é poderoso para arrancar de nós as fortalezas, para destruir aquilo que nos aprisiona. Vamos dizer para Deus, vamos confessar o que a gente fez lá atrás. Vamos dizer para Deus que a gente se envergonha do que a gente fez. Quando a gente confessa, a gente não fica orgulhoso, não. A gente está dizendo, Deus, eu não me orgulho do que eu fiz. Eu fiz mesmo. Mas eu não tenho mais orgulho daquilo que eu fiz. Eu agora quero andar com o Senhor. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração e quero pedir para você confessar comigo aqui. Ainda que você não tenha feito nada disso que eu vou falar aqui, você vai ajudar quem está do seu lado, que talvez tenha feito. Tá bem? Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar que o Teu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele é o meu Rei, a quem eu sirvo. Eu não sirvo a nenhum outro. Eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu me desviei do Senhor. Eu quero pedir perdão
por toda a idolatria no meu coração, pela veneração de imagens, pelas rebeliões, pelo ódio, amargura e as culpas que eu carrego. Eu quero pedir perdão. Eu olho para trás. Existem dias na minha vida que eu me envergonho. Eu olho para trás. Existem histórias na minha vida que eu preciso lavar através do sangue da cruz. Eu desonrei meu pai e minha mãe. Eu desobedeci. Eu traí. Eu enganei. Eu menti. Eu fraudei. Eu roubei. Eu abortei. Eu matei. Eu fui para um lugar de desobediência. A minha vida entrou nas trevas. Mas eu clamei ao Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Ele desceu e lançou contra os meus adversários. E disparou as suas flechas. Desbaratou meus inimigos. Ele trouxe sobre a minha vida perdão e cura. Ele trouxe sobre a minha vida uma história nova. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu desautorizo toda a fortaleza do passado, todas as mentiras que me acusam. Eu desautorizo em nome de Jesus toda a ação das trevas na minha vida. Eu cancelo aqui todas as armas voltadas contra mim, porque diante dessa confissão, toda a culpa do meu coração, toda a agonia da minha vida é lançada fora. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, assim como eu saio perdoado, eu quero perdoar meu agressor. Eles tentaram me abortar, tentaram me matar, tentaram me destruir. Eu fui traído, fui roubado, fui enganado. Eu quero confessar que eu sofri, eu chorei. Mas hoje, diante do Senhor, diante da igreja de Jesus Cristo, diante dos anjos de Deus, eu quero liberar perdão. Diga assim: eu decido perdoar os meus agressores, meus molestadores, meus violadores. Eu perdoo eles. E eu corto a partir de agora toda a comunicação e toda a ligação que eu tinha com o meu passado. Eu estou pronto para viver o novo de Deus, um novo caminho. Diga assim: uma nova história Deus tem para mim. Está cancelado toda arma forjada do mal, toda fortaleza e todo cativeiro na minha vida. Eu saio daqui perdoado, e eu saio daqui como alguém que perdoou, está livre. Diga ao Senhor Jesus: ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda glória e toda majestade, pelos séculos dos séculos. Diz amém, amém, diz amém. Acabou, acabou. O passado fica para trás, deixando para trás as coisas que ficam. Eu olho para frente, eu sigo para o alvo, para o prêmio da vocação em Cristo Jesus que Deus me deu. Existe um tempo novo. Sai desse passado velho. Acabou, acabou. Os pecados confessados não me lembrarei mais. Acabou, está pago, está consumado. Vida nova, amém? Eu quero abençoar a sua vida. Que bom que você está aqui. Eu quero abençoar. Eu tenho orado por você. Pastor, o senhor nem me conhece. Eu tenho orado por você. Deixa o seu pecado aqui e vá em paz e não peque mais. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre seu futuro, sobre sua descendência, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Faz assim. Fala assim: tchau, pastor. Até domingo. Deus abençoe vocês. Você que está assistindo a gente, domingo 10 da manhã tem culto. Te espero aqui, 19 horas também. Fica na paz.